Dia 11, tornando-se amigo de Deus. Romanos 5:10. Assim como tivemos restaurada a nossa amizade com Deus pela morte de seu filho, sendo ainda seus inimigos, certamente seremos libertos da punição eterna por meio de sua vida. Deus quer ser seu melhor amigo. Seu relacionamento com Deus tem diversos aspectos. Deus é seu autor, seu criador, Senhor, mestre, juiz, redentor, pai, salvador e muito mais. A mais espantosa verdade, porém, é esta: o Deus Todo-Poderoso anseia em ser seu amigo. No Éden, nós vemos um relacionamento ideal entre Deus e o ser humano. Adão e Eva desfrutavam uma amizade íntima com ele. Não existiam rituais, cerimônias ou religião. Apenas um simples e terno relacionamento entre Deus e o casal que ele havia criado. Livres de culpas e de medos, Adão e Eva deleitavam-se em Deus e o Senhor tinha prazer neles. Fomos feitos para viver continuamente na presença de Deus, mas após a queda, aquele relacionamento ideal foi perdido. Somente umas poucas pessoas no Antigo Testamento vivenciaram o privilégio de uma amizade com Deus. Moisés e Abraão foram chamados amigos de Deus. Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Jó, Enoque e Noé também eram amigos íntimos de Deus. Entretanto, o medo de Deus, não a amizade, era mais comum no Antigo Testamento. Então Jesus mudou essa situação. Quando ele pagou os nossos pecados na cruz, o véu do templo se rasgou, simbolizando a nossa separação de Deus. Ele foi rasgado de cima a baixo, indicando que o acesso direto a Deus estava novamente disponível. Ao contrário dos sacerdotes do Antigo Testamento, que precisavam passar horas se preparando para encontrar com Deus, hoje nós podemos entrar na presença dele a qualquer instante. A Bíblia diz: podemos agora exultar em nosso novo e maravilhoso relacionamento com Deus. Tudo por causa do que o nosso Senhor Jesus fez por nós, tornando-nos amigos de Deus. Romanos 5, 11. Ter amizade com Deus só é possível por causa da graça dele e do sacrifício de Jesus. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. 2 Coríntios 5,18. Um antigo hino diz: em Jesus, amigo temos. Mas, na verdade, Deus nos convida a desfrutar dessa amizade e da companhia de três pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus disse: já não os chamo de servo, porque os servos não sabem o que o Senhor faz. Em vez disso, eu chamo de amigo, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. João 15,15. A palavra utilizada para amigo nesse versículo não significa uma relação superficial, mas um relacionamento íntimo e de confiança. A mesma palavra é usada em referência aos padrinhos de casamento e ao círculo de amizade íntimo e de confiança de um rei. Em uma corte, os servos devem manter distância do rei, mas o círculo de amigos de confiança desfruta da sua proximidade, bem como o acesso direto a ele e a informações confidenciais. Que Deus me queira como amigo íntimo é difícil de entender, mas a Bíblia diz: Ele é um Deus que zela com todas as forças pelo relacionamento que mantém com você. Êxodo 34:14. Deus sabe muito que Deus quer muito que o conheçamos profundamente. Na verdade, ele planejou o universo e orquestrou a história, incluindo cada detalhe da nossa vida, para que nos tornássemos seus amigos. A Bíblia diz em Atos 17, 26 e 27, ele fez as criaturas. Nenhuma criatura o fez começando do nada. Ele fez toda a raça humana e criou a terra habitável, com muito espaço e tempo para uma vida em que pudéssemos buscar a Deus e que, em vez de ficar tateando na escuridão, pudéssemos de fato encontrá-lo. Conhecer e amar a Deus são nosso maior privilégio, e sermos conhecidos e amados é o maior privilégio de Deus. Ele diz: se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender. Essas são as coisas que me agradam. Jeremias 9:24. É difícil imaginar como é possível uma amizade íntima entre Deus perfeito, invisível e onipotente, e um ser humano tão limitado e pecador. É mais fácil compreender um relacionamento entre mestre e servo, de criador para criatura, ou até mesmo de pai para filho. Mas o que quer dizer o fato de Deus me querer como amigo? Olhando a vida dos amigos de Deus na Bíblia, nós aprendemos 6 segredos para ter uma amizade com Deus. Nós falaremos de 2 desses nesse capítulo e de 4 no próximo capítulo. Tornando-se amigo de Deus por meio de um diálogo
constante. Você jamais cultivará um relacionamento íntimo com Deus, apenas indo à igreja de vez em quando, ou até mesmo tendo períodos com Ele diariamente. A amizade com Deus é construída quando compartilhamos com Ele todas as nossas experiências. É lógico e é importante estabelecer um hábito de ter um momento diário de consagração a Deus, mas Ele quer mais do que isso. Ele quer uma vida com Ele. Ele quer ser incluído em todas as atividades, em todas as conversas, em todos os seus problemas e até mesmo em todos os seus pensamentos. Você pode manter uma conversa contínua e ilimitada com ele ao longo do seu dia, conversando sobre o que quer que você esteja fazendo ou pensando em cada momento. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,17: orem continuamente. Significa conversar com Deus enquanto eu faço compras, enquanto eu dirijo, enquanto eu trabalho, enquanto eu realizo qualquer tarefa. Um conceito equivocado, bastante comum, é o de que se passar tempo com Deus significa você estar sozinho com Ele. E é claro que, seguindo o exemplo de Jesus, você precisa ter um tempo a sós com Deus, mas isso se refere somente a uma parte do período que você pode passar com Ele. Tudo que você faz pode se passar tempo com Deus. Se ele for convidado para participar e você estiver consciente da sua presença, você estará com ele. Um livro clássico sobre o como desenvolver uma conversa constante com Deus intitula-se como A Prática da Presença de Deus. Ele foi escrito no século XVII por um irmão Lourenço, um humilde cozinheiro em um monastério francês. O irmão Lourenço era capaz de tornar as mais banais e insignificantes tarefas, como preparar refeições, lavar pratos, até em atos de louvor e comunhão com Deus. A chave para uma amizade com Deus, dizia ele, não é mudar o que você faz, mas sim mudar a sua atitude em relação ao que você faz. Ou seja, o que você normalmente faz por você mesmo, comece a fazer por Deus. Comer, tomar banho, trabalhar, relaxar, até jogar o lixo. Nos dias de hoje, é frequente sentirmos a necessidade de dar uma escapada da nossa rotina para adorar a Deus, mas isso se deve ao fato de que não aprendemos a praticar sua presença a todo tempo. O irmão Lourenço achava fácil adorar a Deus nas tarefas comuns do seu dia. Ele nunca precisou participar de retiros espirituais especiais. Esse procedimento é o ideal para Deus. Veja essa frase. No Éden, a adoração não era um evento no qual se comparecia, mas uma atitude que permanecia. Adão e Eva estavam em constante comunhão com Deus. Como o Senhor está com você durante todo o tempo, nenhum outro lugar é mais próximo dele que o lugar onde você está nesse exato momento. A Bíblia diz: Ele comanda todas as coisas, está em todos os lugares, em todas as coisas. Efésios 4:6. O irmão Lourenço também cultivava o hábito de fazer continuamente orações curtas e informais ao longo do dia, em vez de tentar realizar longos períodos de oração complexa. Para manter o foco e neutralizar a divagação dos pensamentos, ele dizia: Eu não aconselho a usar uma grande variedade de palavras na oração, visto que longos discursos são um frequente motivo de desvaneios. Numa época em que a concentração é difícil, a sugestão para manter a simplicidade é revestir-se dessa especial importância. A Bíblia diz: ore em todo o tempo. E como isso é possível? Uma forma é utilizar orações sussurradas ao longo do dia, como têm feito muitas pessoas ao longo dos séculos, muitos cristãos. Escolha frases curtas que possam ser repetidas a Jesus como um sussurro, como: Tu estás comigo, recebo a tua graça, eu dependo de ti, eu quero te conhecer, eu preciso de ti, ajuda-me a confiar em ti. Você também pode usar frases bíblicas curtas, como: Para mim o viver é Cristo, nunca me abandonarás, tu és o meu Deus. Faça essas orações com a maior frequência possível, de modo que fiquem profundamente arraigadas em seu coração. Apenas se assegure de que sua motivação é honrar a Deus e não controlá-lo. Praticar a presença de Deus é uma habilidade, é um hábito que você precisa desenvolver. Assim como os músculos praticam escalas diariamente a fim de executar belas músicas com facilidade, você também deve se disciplinar a pensar em Deus em diversos momentos do dia. Você precisa treinar a sua mente para se lembrar de Deus. A princípio, vai ser necessário até criar lembretes que restabeleçam regularmente a sua consciência de Deus. Comece colocando lembretes visuais, por exemplo. Você também pode escrever pequenos bilhetes dizendo: Deus é comigo e por mim nesse exato momento. Os monges
Utilizavam o soar de um relógio para se lembrar que de hora em hora eles deveriam parar e fazer as suas litúrgicas orações. Se você tem um relógio, se você tem um celular, então coloque um alarme para fazer da mesma forma. Em alguns momentos você vai sentir a presença de Deus, porém em outros não. E se você está buscando uma experiência da presença de Deus por meio de tudo isso, então você não compreendeu o que eu estou falando. Não louvamos a Deus para nos sentirmos bem, mas para agirmos bem. Seu objetivo não é uma sensação, mas a consciência constante da realidade presente de Deus na sua vida. E esse é um estilo de vida de adoração. O segundo segredo é por meio da meditação contínua. A segunda forma de estabelecer amizade com Deus é pensar em Sua palavra durante todo o dia. Isso é o que chamamos de meditação, e a Bíblia nos exorta repetidamente a meditar sobre quem Deus é, e o que Ele fez e o que Ele disse. É impossível ser amigo de Deus sem saber o que Ele diz. Você não pode amar a Deus a não ser que o conheça, e não pode conhecê-lo sem conhecer a Sua palavra. A Bíblia diz que Deus se revelou a Samuel por meio de Sua palavra. E até hoje Deus utiliza esse método. Embora você não possa passar o dia inteiro estudando a Bíblia, é possível pensar nela ao longo do dia, recordando-se de versículos que você leu, memorizando e refletindo sobre eles. A meditação é frequentemente mal interpretada, como se fosse um ritual complicado e misterioso, praticado por pessoas místicas e por monges. Meditar simplesmente é concentrar os seus pensamentos, habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa e possa praticá-la em qualquer situação. Veja bem essa frase. Quando você pensa repetidamente em determinado problema, isso é preocupação. Quando você pensa repetidamente na palavra de Deus, isso é meditação. Se você sabe se preocupar, então você sabe meditar. Basta que desvie a atenção dos seus problemas para os versículos. Quanto mais você meditar na palavra de Deus, menores serão as suas preocupações. Deus considera Jó e Davi amigos íntimos pelo fato deles valorizarem a palavra acima de qualquer outra coisa e meditarem nela o dia todo. Jó reconheceu isso quando disse: Eu dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Jó 23:12. Davi disse: Como eu amo a tua lei, eu medito nela de dia e noite. Salmo 119:97. E ainda diz em Salmo 77:12: As obras de Deus estão constantemente em meus pensamentos, eu não consigo parar de pensar nelas. Amigos dividem segredos, e Deus irá compartilhar os segredos dele com você, se você desenvolver o hábito de meditar em sua palavra do início até o fim do dia. Deus contou seus segredos a Abraão e fez o mesmo com Daniel, com Paulo, com outros discípulos e outros amigos. Quando você ler a Bíblia ou até mesmo ouvir um sermão, não cometa o erro de simplesmente guardar e continuar a sua vida. Não, desenvolva o hábito de revisar aquela verdade na sua mente, pensando nela continuamente. Quanto mais tempo você repassar o que Deus disse, maior será a sua compreensão dos segredos dessa vida que muitas pessoas deixam escapar. A Bíblia diz que o Senhor é amigo chegado de quem o respeita e lhe obedece. A essas pessoas ele revela os segredos dos seus planos. Salmo 25:14. Nos próximos capítulos, nós veremos os outros 4 segredos de cultivar uma amizade com Deus. Mas não espere até amanhã. Comece ainda hoje a praticar esse diálogo permanente com Ele e meditar continuamente em Sua palavra. Veja isso, a oração permite que você fale com Deus, mas a meditação permite que Deus fale com você. E ambas são essenciais para quem quer se tornar amigo de Deus. Tema para reflexão: Deus quer ser seu melhor amigo. Versículo para memorizar: O Senhor é amigo chegado de quem o respeita e lhe obedece. Salmo 25:14. Pergunta para meditar: O que posso fazer para me lembrar mais vezes de que Deus o que posso fazer para me lembrar mais vezes de Deus e falar com Ele mais frequentemente ao longo do dia? Que Deus te abençoe.